Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 1º de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 5 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 5 é a circuncisão dos filhos de Israel. Circuncisão é a marca da descendência de Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passassem, desmaiou-lhes o coração. E não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si as facas de pederneira e circuncisou os filhos de Israel de Gibreate Aralote. E foi esta razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito, todos os homens de guerra eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não haviam de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A este Josué circuncidou, porque estavam incircuncisos, porque não circundaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararem, até que eles se recuperassem, já falei sobre como que é o processo de circuncisão. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar chamou de Gigal até o dia de hoje. Então, pois, os filhos de Israel, acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte da Páscoa, os pães asmos, os cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato depois que comeram os produtos da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele lhe disse: é tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que dizes, meu senhor, ao teu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor: descalça as sandálias dos teus pés, Josué, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Olha que interessante, Essa mesma ordem Deus tinha dado a Moisés quando o chamou. Mandou, quando ele viu a sarça ardendo, a primeira coisa que Deus disse a ele foi: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa, E aí nós vamos ver o capítulo 6, que já é a destruição de Jericó, E quando nós falamos de Jericó, nós lembramos de quem?
de Raabe. Olha só. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai a cidade, cercando, uma vez assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que tocando longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse-lhe: leve a arca da aliança, 7 sacerdotes, leve 7 trombetas. E aí deu toda a instrução que Deus ordenou, né, de como deveriam proceder a tomada de Jericó. Imagina lá dentro da cidade o pavor que havia. Ninguém entrava, ninguém saía, porque as notícias de que Israel estava próximo a eles e que o Deus de Israel abriu o Jordão e eles passaram a seca, chegou em Jericó. E aí nós podemos ver que os homens armados iam diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, né? E retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Agora você pode imaginar comigo o povo lá dentro de Jericó ouvindo o alarido das trombetas, né? Imagina o que se passava na cabeça daquele povo. E aí nós podemos ver que no dia seguinte eles rodearam outra vez a cidade, tomaram, né? Assim eles fizeram 7 dias. No 7º dia de madrugada, ao subir a alva, da mesma sorte, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam 7 vezes. E sucedeu que na 7ª, quando os sacerdotes tocaram a trombeta, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todo o que estiver com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-a vos condenado, não as tome. Assim tornarás maldito o arraial de Israel e os confundais, né? Então, aí nós podemos ver que Raabe é salva. Isso é contado a nós no versículo 22 do capítulo 6. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai de lá com ela tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas parentelas e o acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, tudo que havia nela, queimaram-na. Então somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a sua casa, a casa do seu pai e tudo quanto ela tinha. Habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Olha que coisa extraordinária, não é? Eu sou, assim, uma admiradora da coragem desta mulher. Ninguém dava nada por ela, mas a única chance que ela teve, ela soube aproveitar, porque ela descobriu que havia um Deus que poderia restaurar a sorte dela. Esse é o Deus que nós servimos. Então, diante das circunstâncias, não devemos temer, devemos crer que em tudo Deus cuida de nós e nada passa desapercebido do olhar do nosso Deus, né? Assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a
terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida, o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos. Confiamos em Ti, Papai. Obrigada, porque o Senhor tem sido fiel em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.